Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, o que eu quero que vocês entendam? Dentro do curso que a gente está fazendo, muitas coisas podem ser pagas e muitas coisas, elas, o sistema sempre vai oferecer algo gratuito. O que eu não quero é, vocês podem, quem tem condições de pagar algo, pagar a ferramenta para testar, e vai fazer sentido pagar a ferramenta, vocês paguem. Mas o mais importante de tudo é que vocês comecem a testar, a mexer, a entender como funciona o sistema, a pensar no projeto como um todo, para que vocês consigam integrar o projeto com várias ferramentas, e não necessariamente vocês tenham que pagar cada ferramenta que a gente vai trabalhar, que a gente vai conhecer, e a gente não vai aprofundar as ferramentas, mas o que é mais interessante, o que eu quero que vocês comecem a pensar, é que vocês comecem a pensar no projeto em si e começar a tirar da ideia, tirar da cabeça, porque o que acontece? Se vocês ficam sempre na idealização, de tipo, quando eu tiver uma condição perfeita, eu vou pagar a ferramenta tal, ou eu vou fazer, ou quando desenvolver o tempo, vocês acabam não tirando da cabeça as ideias e estruturando. E o mais importante para mim, mais do que vocês ficarem experts em uma ferramenta, é que vocês comecem a integrar ao projeto de vocês. A aula 5 foi a aula mais desafiadora que eu trouxe, mas ela precisa ser sempre amarrada ao projeto. Então, quando você não amarra ao projeto da aula 4, ou se você traz um projeto que você quer desenvolver, você se sente perdida, porque você fala, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, o nosso grande intuito dessa aula é a gente entender como a inteligência artificial, a gente consegue fazer as aplicações na parte de vendas. Então, toda a aula que a gente trouxe para vocês, eu vou até fazer uma recapitulação. A gente falou como que a gente vai conseguir pegar o projeto que vocês estão trabalhando. Comentem aqui no bate-papo quem já tinha desenvolvido um projeto ou traga uma ideia, para que vocês consigam colocar em prática a parte de vendas. E a gente trabalhou nessa aula 2 pilares, que são os chatbots e os assistentes virtuais. E aí, eu dei a ideia da gente fazer, eu vou voltar aqui para a atividade, a gente falou sobre recomendação de personalização e a gente está tentando fazer um chatbot simples com ManyChat. Se a gente pagar, é claro que a gente vai conseguir fazer um chatbot avançado, mas gratuitamente a gente já consegue acessar o ManyChat, a gente já consegue conectar ele com o Facebook, a gente já consegue ter uma visão geral de como ele funciona e a gente consegue fazer um pequeno teste para que vocês possam compreender. E eu coloquei aqui também a parte de análise de dados com o Google Sheets e também trouxe a parte de recomendação do Wix. Nessa atividade, especificamente, deixa eu colocar aqui, primeiro vem uma pergunta. Onde a IA vai agregar esse valor ao seu negócio? Eu queria que você escolha uma ferramenta que dentro do teu projeto que você pode usar a aplicação. Você precisa trazer o seu projeto piloto para você testar numa pequena escala, num pequeno teste antes. E eu sempre recomendo para vocês, gente, antes de vocês pagarem qualquer ferramenta, testem, entrem, acessem o site, façam o cadastro, tentem integrar para que vocês consigam entender se vocês vão conseguir trabalhar, se essa ferramenta vai fazer sentido. Então, o mais importante do que tudo, quando eu falo com vocês, é pensar no projeto, é entender. Então, pensando nessa atividade, o que eu gostaria que vocês
fizessem, que vocês usassem a aplicabilidade na prática. Então, identificar qual que é a necessidade do teu projeto. Eu quero melhorar o atendimento? Ah, eu quero melhorar. Eu peguei o projeto da minha sogra. Ela tem uma loja de artesanatos. Eu quero melhorar o atendimento dela. Ou eu quero só analisar os dados. Eu vou pegar o banco de dados e fazer uma análise. Ou eu vou personalizar a oferta. Então, vocês poderiam escolher uma dessas 3 ferramentas. Ou um chatbot, ou análise de dados pelo Google Sheets, ou recomendação com a Wix, para que vocês entendam. Mais importante do que o teste em si é você começar a descrever, aprender a descrever a implementação. O que você está pensando em fazer? Eu quero criar um chat de atendimento personalizado para uma loja de artesanato, porque quando você começa a aprender a descrever como eu vou implementar esse passo, e, gente, não é fácil pensar em descrição de implementação, isso é algo muito importante para arquitetos de IA. Outro processo importante, definir metas, o que você quer alcançar, eu quero aumentar as vendas, eu quero reduzir tempo de atendimento, eu quero trazer esse processo e estabelecer um cronograma. Por quê? Para vocês começarem a pensar com datas, começar a pensar com processos. Eu sei que às vezes a gente já quer pôr muito o processo da mão na massa. Então, Joyce, uma IA que analisasse na hora de fazer o crochê, mas está na fase de analisar dados. A atividade é exatamente essa. Então, às vezes, a gente já quer criar uma super IA, uma super ferramenta, mas não está conseguindo ainda nem estruturar o projeto. Então, às vezes, você vem na sua mente, tem uma ideia muito incrível, mas não estabeleceu metas, não estabeleceu descrição, não estabeleceu processos. E isso eu preciso que vocês comecem a compreender para que vocês possam aprender a vender os projetos de vocês, a materializar, a conseguir, porque ferramentas, gente, como a gente tem falado desde a primeira aula, não é que não são importantes, mas ferramentas, elas vão mudar. Então, toda semana tem uma IA nova que resolve uma função diferente. Toda semana tem uma atualização nova no ManyChat, uma atualização nova no ChatGPT, que já mudou, que já revolucionou o mercado. Então, se você não tem um projeto bem estruturado e fica sempre se baseando na ferramenta em si, você não consegue, você fica sempre perdida, não sei o que eu faço, qual ferramenta eu compro, qual que é o melhor agora, e aí você acaba não materializando as suas ideias. Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram compreender agora o melhor, o que a gente precisa fazer e como uma aula está amarrada à outra e o que eu não quero que vocês façam. E o que eu sinto, e que não é algo específico, isso é, Monique, só eu faço assim. Não. A gente tende a sempre colocar uma desculpa. Quando eu tiver dinheiro para comprar a ferramenta tal, aí eu vou colocar esse projeto em prática. Quando eu tiver as melhores condições, o tempo, quando o tempo se alinhar, quando as coisas saírem da forma como eu estou idealizando, eu vou fazer o que tem que ser feito. E, na verdade, gente, o que eu quero que vocês comecem é que vocês comecem a testar, que vocês comecem a construir, que vocês comecem a desenvolver os processos para que vocês possam pôr em prática. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer com que vocês comecem a aprender a pensar como arquitetos de IA, a pensar em executar projetos. E eu quero que vocês pensem na estruturação primeiro, e depois a ferramenta, vocês vão contar com a ajuda do ChatGPT para buscar melhores ferramentas, vão entrar no Google, vão começar a desenvolver pesquisa, e isso vai fazer diferença. Carol levantou a mão. Carol, quer compartilhar? Vi que a Carol levantou.
Gente, e é muito importante. E por que que eu falo isso? Porque tudo que eu estou passando aqui para vocês é prática. E quando você. E por que que uma atividade é amarrada à outra? Se eu não fiz a atividade 4, se eu não estou trabalhando num projeto, se eu não estou construindo um projeto, quando eu vou na aula 5, eu não fiz eu não estou amarrada, eu olho e falo, gente, o que é para fazer? Eu não sei o que é para fazer, porque você não está segurando o teu projeto, você não está amarrada num projeto aqui. E também porque não é uma atividade operacional. Esqueçam do operacional, gente. Esqueçam do operacional. Comecem a pensar como implantadoras de projeto. Como que eu vou implantar essa ideia? Comecem a questionar as ideias de vocês. E é exatamente a IA, ela vem para facilitar o projeto. Ela vem para fortalecer, mas se você não conseguir ter uma mentalidade onde você consegue entender como eu consigo trazer aplicabilidade, como eu consigo racionalizar para aplicar essa solução, usar a minha criatividade, vocês não conseguem. E tudo que a gente passa aqui, todas as atividades, elas podem ser feitas de maneira gratuita. Então, assim, o nosso desafio é sempre assim, vamos tentar usar o máximo do gratuito. Quando a gente chegar nesse limite máximo, poxa, eu já testei tudo que o gratuito podia oferecer e eu achei excelente essa ferramenta e agora eu me sinto pronta, tenho esse dinheiro, isso vai fazer sentido, isso vai trazer viabilidade para o meu projeto, agora eu posso pagar. Porque senão, gente, vocês vão começar daqui a pouco a pagar tudo quanto é ferramenta. Nossa, se a gente pegar, vamos até pegar pelos. Ah, tem o chat GPT. Ah, eu pago R$ 120 por mês do chat. Tem o Cloud, eu pago o Cloud, eu pago o Gemini. E você vai pagando as ferramentas e achando que cada vez que você paga, essa ferramenta vai ser melhor, e na outra semana já existe outra melhor. Então, assim, o grande intuito é a gente poder testar as funcionalidades do que é gratuito e claramente, óbvio, que a gente pagando vai ter mais funcionalidade, vai ser mais potente, vai ser melhor. Mas aquilo precisa fazer sentido para o projeto. E é exatamente por isso que eu tenho sempre focado com vocês. Foquem no projeto. Qual é a dor do projeto? O que você quer resolver para o teu projeto? O que isso vai agregar? Qual é a sua meta? O quanto isso vai fazer a diferença? Então, gente, reparem nas perguntas que eu faço dentro dos exercícios. O que vai resolver para você? Qual que é a meta? O que você vai ganhar com isso? Descreve a implantação para você entender se aquela ferramenta vai ser útil, se aquele processo que você está pensando em colocar, o que aquilo converte. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Ficou alguma dúvida agora da atividade 5? Carol levantou a mão de novo. Carol, pode falar aqui. Pode abrir o áudio. Oi, gente, bom dia. Monique, eu não estou Bom dia. conseguindo mandar mensagem no chat, tá? Que você não pode enviar mensagem porque não é membro do chat. Por que será? Eu não sei configurar isso, acho. Eu também não sei, Carol. É, Ah, ó. Carol, licença, gente, bom dia. Carol, às vezes o Teams ele buga. Talvez você saindo e voltando de novo resolva, sabe? Às vezes isso acontece comigo, eu saio e volto e acaba que resolve, sabe? entendi. Eu fiz isso, mas está ainda bloqueado. Vou tentar de novo. Gente, que Porque eu horrível. conseguia receber suas mensagens antes, né, Carol? Eu sei que você sempre compartilhava, escrevia no chat. É, Mas, mas você pode falar também, acho que fica dinâmico. não, eu ia falar sobre automatização, né? Cada semana eu tenho uma ideia. Essa semana eu adicionei uma parte para alterar currículo, sabe? Para ajudar. E eu usei, acho que é Zapier, acho, nem não sei se é assim que Uhum. pronuncia. E eu usei ele para. Eu coloquei o Google Forms, né? E dele foi para o Google Sheets. E
dele foi para o Google Docs. Então, a última coisa, eu vou pegar do Google Docs, colocar as informações que foi coletado no Google Forms, eu vou colocar no chat GPT e depois eu envio por e-mail para a pessoa. Então, o Zapier é uma ferramenta bem legal, né? Eu não conhecia. Chama Zephyr, O Carol. Zapier é uma ferramenta. Zephyr. Zapier. Acho que conheço essa ferramenta. Ela é bem interessante. Eu adorei a sua ideia de projeto, Carol. Tudo graças ao chat GPT, né? Né? Ele virou meu amigo. Tudo que eu não sei, eu vou lá. Nossa, eu tô muito assim também. Eu tô sempre perguntando muita coisa pro chat. Ele já fica sempre aberto aqui do meu lado. Eu fico com dúvida, alguma curiosidade, estou fazendo as atividades que a Monique passa, eu falo, vou perguntar ao chat o que isso aqui significa. Não sei, eu só vou. Desculpa, Monique, eu acho que eu cortei você. Não, é muito bom, e até porque você já está num nível mais avançado. O Zapier é uma ferramenta muito legal de automação que pode ser integrado e exige um pouquinho mais de conhecimento, assim, para quem está no nível básico, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né, Carol, para poder integrar. O Zapier, ele não é uma ferramenta de IA, ele é uma ferramenta de automação. Sim. Mas a gente consegue usar IA para deixar esse processo de automação integrado. Então, é exatamente por isso, assim, quando a gente pensa no nosso projeto, a gente consegue trazer muitas integrações de automação e usar a inteligência artificial para facilitar esse processo de automatizar. Sim, e é importante. Eu até tentei colocar o chat, usar o chat GPT direto ali, né? Usar uma das etapas que eu não precisasse usar manual em nenhum momento, mas eu não consegui. Eu não consegui, não sei se tem que pagar, eu acho o chat GPT, eu acho que precisa, porque gera uma chave, né, na OpenAI, então eu não consegui fazer isso. Mas uma coisa importante é vocês, quem usa bastante o chat, eu uso também, a gente sempre não acostumar só com uma ferramenta. Usem também para pesquisar o Perplexity, para vocês terem, às vezes, uma segunda fonte, porque, às vezes, o chat pode trazer uma resposta que ele criou, ele veio da imaginação, ele está alucinando, então é importante sempre conferir, né, essas respostas, porque provavelmente quem usa bastante chat já deve ter visto que pode alucinar, pode criar uma resposta, ou pode fazer uma resposta da forma que você quer ouvir e não ser a resposta, então é importante. É interessante para quem programa e que está fazendo automação usar o Claude também. O Claude, ele... Desculpa. Opa, pode falar, Carol. O que eu percebi, às vezes, porque assim, eu também não sei realmente nada de nada, né? O que eu sigo é passo a passo. É uma coisa bem assim, eu falo pro chat, como eu posso fazer isso? Me dá passo a passo. Então, eu vou fazendo passo a passo ali. Com o tempo eu estou aprendendo, né? Você vai fazendo tanto, você vai aprendendo. Mas tem hora que ele fala para fazer um passo, eu fico procurando, não tem, daí eu falo para ele, eu não achei. Daí o chat responde, desculpa, não é assim. Depois de 2 horas eu tentando achar o que ele falou para eu fazer. Realmente. Exatamente. É importante vocês trazerem sempre essa conferência. E por isso não usar só o chat. Testar. O Claude, ele para automação, para integração, para criar códigos, para quem programa, ele traz essa criação de códigos de maneira mais profunda. O Perplexity, ele vai fazer uma conferência, vai trazer coisas mais baseada em dados, em fontes, e não vai alucinar tanto. Então, é importante também trazer essa conferência, mesmo que vocês utilizem a versão gratuita.
Então, vou fazer muitas coisas no chat. Quando eu estiver bem alinhado no chat, vou lá e vou conferir no Perplexity. E quando eu quiser um código, vou lá e jogo no Cloud. Por isso, é a Cloud. Eu vou mandar depois para vocês no grupo, mas é bem interessante, assim, para quem programar. E sempre, gente, sempre confiram todas as informações. A IA, ela não é soberana. Então, a gente precisa sempre trazer esse processo de conferência. Ela ajuda a gente a desenvolver, mas não necessariamente ela tem sempre a razão. Catiene, quer falar? Eu venho utilizando muito o chat para estudar sobre IA mesmo. Eu estou estudando sobre ele com ele, vem ajudando bastante. Mas uma coisa que eu também faço muito é sempre estar com mais de uma opção de pesquisa. Eu pesquiso no chat, mas eu também estou com algum artigo, seja da Google, seja de alguma outra empresa, tipo a IBM, que fala sobre algum tópico de inteligência artificial. Eu sempre estou com esses dois campos de pesquisa abertos para poder eu conseguir comparar, né? Porque às vezes o chat ele acaba desviando da nossa pergunta, ou ele acaba falando, como vocês já disseram, alucinação, né? E aí ele acaba se perdendo ali no que ele está falando, sabe? E uma coisa também que eu venho aprendendo muito é fazer engenharia de prompt, tipo, eu vou lá, chego lá e falo, chat, eu quero essa e essa informação, eu quero que você haja dessa forma. Então, eu tento colocar o máximo possível de explicação para ele conseguir trazer o que eu quero, sabe? Mas sempre comparando com a internet ou pedindo ele para trazer as fontes. Sim, é muito importante e mesmo assim conferir as fontes, mesmo assim pedir links, clicar nos links e desenvolver esse processo. Por isso, gente, é importante vocês entenderem o desenvolvimento e criação de projetos. Então, essas aulas que a gente está fazendo aqui, que eu estou passando as atividades, elas servem muito mais para que vocês comecem a pensar como eu estou desenvolvendo. Qual é o meu projeto? O que é? Então, quando eu tenho a clareza de onde eu quero chegar, qual é o meu projeto, o que eu estou criando, é muito mais fácil você buscar em várias ferramentas e não se basear só em uma, não se basear só no ChatGPT, ou só no Cloud, ou só no ManyChat. Por isso, eu quero que vocês comecem a estruturar projetos. A ideia desse curso é uma iniciação para que vocês comecem a aprender a estruturar e ter um portfólio também. E todo esse projeto que a gente está construindo, ele está amarrado em argumentações, para que vocês consigam argumentar tanto com as IAs, quanto com uma banca de investidores, com o chefe de vocês, com todos os projetos que vocês querem desenvolver e como que vocês vão colocar. Bom, vamos começar a aula para dar tempo. A gente tem muita coisa para falar. Na semana passada eu estava doente, estava sem voz, não consegui estar aqui com vocês, mas quero muito que a gente hoje desenvolva. A gente vai falar sobre agentes de IA, vai falar sobre o ChatGPT também. Eu coloquei o chat como uma ferramenta por ser mais simples da gente estar desenvolvendo e estar trabalhando ainda a nossa engenharia de prompts. A gente vai trabalhar coisas muito simples e muito básicas. Por quê? A gente vai trazer para potencializar o projeto de vocês. Então, criar agentes de IA personalizados pode diferenciar o seu projeto, pode oferecer solução, pode oferecer automação inteligente. Por quê? Porque quando a gente tem um agente, a gente consegue automatizar tarefas, melhorar atendimento, otimizar projetos. Entender e criar agentes é uma habilidade altamente valorizada no mercado atual e vai preparar vocês para o futuro. Então, tudo que eu trago sempre nas aulas é para fazer com que vocês apliquem, que tenham aplicabilidade real no dia a dia. Por isso, a gente também faz as atividades socioemocionais. E hoje, nessa aula, o que eu quero que vocês compreendam?
o que são agentes de IA e quais são as aplicações práticas, passo a passo, como criar agentes no ChatGPT, mas um agente de uma forma simples. A gente consegue ainda trazer e criar os agentes de uma forma ainda mais complexa. Isso a gente também pode estudar um pouquinho mais à frente, mas eu tentei trazer de uma forma bem simplificada. Trazer exemplos práticos, curiosidades, fatos, realizar essa atividade prática para ser aplicada nesse projeto que vocês já estão trabalhando e desenvolver essa atividade socioemocional, porque eu quero que vocês, mais do que tudo nas aulas, reflitam qual que é o impacto, né, sobre os agentes de IA. Então, vamos lá. O que são os agentes de IA? É um programa que percebe o ambiente, toma decisões, realiza ação para atingir objetivos específicos. Então, vamos colocar assim, eu sempre gosto de pensar nas aulas com metáforas. Então, imagina a sua cozinha, um robô na sua cozinha. Ele vai perceber todos os ingredientes disponíveis, que é o que? A percepção. Ele vai decidir qual receita ele vai preparar, decisão, e ele vai cozinhar uma refeição para você. É uma ação. Mas para que esse agente ele faça isso, você vai ter que alimentar ele. Então, essa percepção, primeiro tem que ser de quem? Sua. A decisão também. E as receitas da ação também precisa ter. Então, esse pensamento do que precisa acontecer, ele precisa vir de quem está criando antes, né? Então, por isso, pensar na lógica, entender o porquê é muito importante. Então, tem que ser um agente. O que eu sinto, né? Eu sinto que o mercado ele está mudando muito. E eu quero que vocês entendam assim. Se a gente vai ter tantos agentes agora trabalhando, né, no mercado de trabalho que não são pessoas, o que eu faço, né? O que me torna um profissional diferenciado? O que torna um profissional diferenciado é um profissional que ele faz o quê? Ele está pensando em como funciona, para ele conseguir alimentar, para ele conseguir construir mais agentes, para que ele possa conseguir treinar agentes. Vocês conseguem compreender a diferença quando vocês começam a entender um pouco mais a fundo o que é uma inteligência artificial? E o que eu vou colocar de exemplo, né? De agentes, né? Siri, Alexia, Google, são exemplos de agentes de IAs que milhares e milhões de pessoas usam diariamente. E qual que é a importância desses agentes? Automatização. Podem realizar tarefas repetitivas sem nenhuma intervenção humana, consegue escalar, atende muitos usuários simultaneamente, personalização, oferece personalização para cada experiência, adaptando aos usuários. Então, esse processo, gente, é muito importante que vocês comecem a compreender e comecem a utilizar a aplicação. Então, assim, ó, necessariamente eu vou criar o maior agente agora? Não. Mas mais do que isso, é entender a base. Se você não entende a base, não adianta você pensar numa ideia genial. Eu vejo muitas pessoas nas aulas querendo criar estruturas extremamente complexas que envolvem inteligência artificial, mas não conseguem descrever, não conseguem entender os processos. Então, gente, antes de você querer criar uma mega inteligência artificial, um mega agente, você precisa entender qual é a aplicação, como que ele é usado, como grandes empresas usam, mas como eu posso usar. Então, quais são os componentes de um agente de IA? O primeiro, percepção. Ele recebe informações do ambiente. Um agente de tráfego recebe dados sobre condições da estrada. Então, qual que é a primeira percepção? O que uma inteligência artificial precisa? Dados.
Então, percepção, recebeu essa informação. A segunda, tomada de decisão. Ele recebe os dados, ele processa as informações e decide o que fazer. Exemplo, o agente decide qual rota é mais rápida para evitar o congestionamento. Ação, executa ações que influenciam o ambiente, direciona o motorista para uma rota alternativa. Alguém consegue lembrar algum aplicativo? Eu não coloquei o nome, mas você consegue vir na tua cabeça um aplicativo que você já usou, que é um agente de trânsito e que usa IA, que faz análise de dados. Tem o Oi? Waze que faz bastante essa parte de se adaptar ao ambiente que ele está, né? Muito, muito utilizado. Exatamente, gente. Exatamente. E viu como a gente não percebe esse Google Maps, a gente não percebe quando a gente só está usando. E o que eu quero que vocês comecem é trazer esse olhar mais crítico. Olha, isso é IA, porque a gente pensa que IA é ChatGPT apenas. A gente começa a olhar o quanto de inteligência artificial a gente tem na nossa rotina. Quanto existe Google Maps, Waze, todo esse processo tem. E aí você começa a entender, olha, como eles pensaram para criar um Waze. E você só vai conseguir pensar, criar, desenvolver algo, soluções, se você consegue entender como uma inteligência artificial pode ser desenvolvida. Faz sentido? Então, vamos lá. Por que a gente vai usar um agente de IA nos nossos projetos? Primeiro, 65, vamos colocar aqui atendimento, né? Geralmente, a maior reclamação das pessoas é atendimento em tempo real. Então, se a gente conseguir resolver esse problema, a gente consegue ajudar uma reclamação constante das pessoas. Eu mando mensagem, fico lá esperando e ninguém me atende. Reduz 30% dos custos operacionais, redução de custo operacional. Você entende quando eu coloco dados e fatos e quando eu peço para vocês na aula 5, me explica esse projeto, coloca as metas, explica por que você está aplicando isso, qual que é a aplicação prática da ideia que você está tendo, qual que é a meta. Isso faz com que você comece a criar melhores. Você melhora o seu prompt, você melhora o seu projeto, você melhora o seu agente, você começa a fazer coisas que fazem sentido na aplicação. Então, aplicação prática, agentes que ajudam clientes a encontrar produtos, educação, tutores que auxiliam no aprendizado, assistente que fornece informação sobre bem-estar. Então, sempre pensa no concierge virtual, disponível 24 horas por dia para atender tudo do cliente. Então, vamos lá. Como a gente vai conseguir criar um agente com o ChatGPT? Todo mundo sabe aqui na aula o que é o ChatGPT, né? E ele é desenvolvido pela OpenAI. Todo mundo já usou aqui, eu acho. Estou baseando que todo mundo fez as atividades. E se todo mundo fez atividade, todo mundo já usou o ChatGPT nessa aula, certo? Eu espero que todos vocês já tenham usado, testado e tenham uma conta gratuita, pelo menos, né, no ChatGPT. Exatamente, exatamente. Exatamente o que vocês estão colocando aqui. Olha isso, que legal, Ketiene, uma visão muito fechada sobre IA. Tem IA em tudo, e as pessoas, às vezes, não conseguem compreender. Falam, eu não gosto desse negócio de IA, esse negócio de IA, e eu não quero saber disso, não. E aí as pessoas falam, não, isso não. Só que a IA, ela já está em tudo. Ela já está no Uber, ela já está no Waze, ela já existe há mais de 40 anos que as pessoas estão adaptando e colocando. Hoje o que a gente tem é a IA generativa, e a gente está passando por esse processo de revolução. Mas é importante que vocês mudem a mente de vocês,
para que vocês possam implantar projetos de maneira diferente. Faz sentido? Então, vamos lá. O ChatGPT, ele é treinado com 175 bilhões de parâmetros, tornando-se um dos modelos de linguagem avançada, mais avançadas disponíveis. E é importante a gente usar. E não só o ChatGPT, né? Mais o Claude, mais também o Perplexity, mais o Gemini. É a gente testar para que cada um vai ser bom, para que cada semana vem uma evolução. Então, eu usei o Gemini e não gostei. Essa semana já foi atualizado. Então, testa de novo, sabe? Não fiquem presas a uma ferramenta. Porque quando a gente fica presa a uma ferramenta só, a um processo. Não, eu vou ser especialista em ChatGPT, um exemplo. E aí você se apega àquilo e você fica sempre amarrado naquela ferramenta, naquele processo ou naquela linguagem de programação. E, gente, o mundo ele está muito dinâmico. E a gente vai ter evoluções nesses próximos 12, 24 meses, que tudo vai mudar e tudo vai ser revolucionário. Então, assim, quem antes programava, quem era programador, gente, hoje eu não sou programadora, não entendo de linguagem de programação e eu consigo criar aplicativos usando uma inteligência generativa. Então, assim, gente, o trabalho de um programador que levou anos estudando linguagem, programação, códigos e tudo mais, hoje uma inteligência artificial consegue fornecer o código rapidamente e fazer com que um aplicativo seja criado. Isso facilita muito a vida, mas se esse programa, qual é o diferencial desse programador? Como ele deveria mudar, melhorar o processo dele? Por ele ter mais conhecimento técnico, por ele ter mais conhecimento do processo de como é feito, ele consegue fazer prompts, perguntas mais precisas, mais inteligentes, para conseguir criar, refinar, estruturar esse processo. Vocês conseguem entender? Não é que esse cara vai perder. Agora, se ele ficar focado na função dele, que é gerar código, e ficar, não, eu não vou usar o chat, eu vou continuar gerando código da minha cabeça e levando 3, 4, 5 meses, e não usar uma coisa que pode ser usada rapidamente, ele vai ficar para trás. A ideia é a gente conciliar e gerar e melhorar isso. Tetiane, quer falar? Só rapidinho para não atrapalhar o andamento da aula, eu trabalho com programação, né? E uma coisa que eu percebo muito que se destaca ali é a soft skill, porque a gente lida com o cliente o tempo todo, a gente precisa conversar com o cliente o tempo todo. De fato, o ChatGPT já faz muitos e muitos códigos, eu acabo utilizando bastante também para isso, e ele faz códigos complexos, sabe? Não são coisas básicas, não. Ele consegue lidar muito bem com códigos complexos. Então, a parte que eu acho ali que o programador se destaca é a soft skill. Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho desse técnico, eu só sei programar, eu só vou programar, e tentar abrir um pouquinho a visão de como funciona a inteligência artificial e de como que você pode utilizá-la a seu favor, né? Porque se você só fica no quesito técnico ali, você pode facilmente ser substituído pela IA. Exato, exatamente. E uma coisa também, a gente precisa ter flexibilidade. Flexibilidade de aprender coisas novas, flexibilidade de pesquisar coisas, de não se apegar. Então, não se apeguem a uma ferramenta, não se apeguem a um processo, não se apeguem a nada e construam processo, pensamento crítico, estruturação do projeto, conclusão, para vocês poderem entender. Então, essa capacidade de argumentação, de análise técnica, de pensamento crítico, é o que vai ser mais importante, e criatividade para que vocês possam construir. Uma coisa é certa, a Carol está falando que percebeu que, acham que a IA vai roubar os empregos, mas ninguém sabe, nunca ouviu falar de ChatGPT.
sim, vocês estão na vanguarda, óbvio. A gente está na vanguarda de muitas coisas, que é estudar tecnologia, falar sobre inteligência artificial, e que muitas pessoas nem sequer ouviram, ou têm contato, ou sabem utilizar. Mas a gente também precisa entender que as coisas mudam numa velocidade muito rápida. Antes, todo mundo usava telefone discado. E houve uma revolução e a gente construiu o celular. E depois, os celulares eram de... foi evoluindo. Depois veio a internet. E agora a gente está passando por uma nova revolução. Quem está iniciando essa revolução somos nós. São vocês que estão estudando, que estão desenvolvendo, que estão aprendendo. E isso é importante que vocês consigam captar, para que vocês não achem que vai demorar muito, porque algumas pessoas ainda não têm o acesso, não têm o conhecimento, até porque muitas vezes essas pessoas elas não vão ter o acesso direto, mas elas vão continuar tendo acesso, porque elas acessam o Waze, elas acessam o Google Maps, elas acessam, sei lá, Uber, elas acessam iFood. Então, as pessoas vão continuar tendo acessos e as empresas, e a gente vai mudando e revolucionando. Midian, que bom ver você aqui. Compartilha conosco os seus insights. Sim, não, toda terça, é o meu horário sagrado. Tá aqui. Quando você estava falando sobre essa sensação de que muitas pessoas têm de que a IA vai substituir isso, lembrou uma fala que aconteceu na palestra que eu fiz semana passada. Eu fui convidada para uma organização para falar exatamente sobre isso, sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho. E nessa palestra, a minha percepção foi que a maioria das pessoas já vê a inteligência artificial como um braço de auxílio, de ajuda, e que pode potencializar carreiras delas. Na palestra eu falei muito sobre que você não precisa mais ter tarefas estafantes e ficar horas no Google Docs ou horas em ferramentas que não tem nenhuma automatização, já que a IA pode fazer isso. Já que era sobre o trabalho, eu falei das ferramentas que você pode fazer, por exemplo, uma entrevista com um avatar. Um avatar, uma pessoa que você está vendo, que você não é uma pessoa, né? É um avatar. Mas é uma pessoa que você vê, que você identifica que é um ser humano, e você começa a conversar com ela sobre o seu currículo, ela começa a te perguntar sobre a sua carreira, sobre as suas experiências, e isso faz com que as pessoas destravem mais, porque na entrevista é uma hora que existe muita tensão entre a pessoa que está sendo entrevistada, porque você está sendo analisado para aquela vaga. E eu tive muitos insights, as pessoas falaram muito sobre esse medo, essa frustração de que achar que não está tão preparado para esse novo mercado. E eu falei, vocês não estão preparados, mas vocês têm um ouro na mão, vocês têm as IAs para ajudar vocês. Não é para ficar com medo, é pelo contrário, utilizar elas como uma ferramenta de busca, uma ferramenta de auxílio, um modo de você visualizar novas oportunidades. Eu mostrei no LinkedIn para essas pessoas como que elas poderiam achar vagas que utilizam IA, vagas que utilizam ferramentas de IA para potencializar a carreira delas. E é isso que eu vejo, Monique, que a IA é como se antes existia o puxador de charrete, e hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem mecânicos, hoje a gente tem pessoas que... Hoje os carros são elétricos, e daqui a pouco nós vamos ter... Nós temos agora os carros autônomos. Cada vez mais a evolução acontece, isso é natural, isso é maravilhoso. As pessoas têm que perceber que antes a gente, igual você falou, a gente falava com o telefone discado, hoje nós temos celular, daqui a pouco vai ser outro tipo de evolução. E isso é o que acontece com a humanidade, a evolução, cada dia mais, isso é maravilhoso, isso faz parte da gente. Se a gente há 30 anos atrás a internet não era desse jeito, e hoje a gente tem trabalhos que dependem 100% da internet. E é maravilhoso, isso faz parte da nossa vida. O que nós temos que visualizar são as possibilidades. A partir do momento que você vê que aquela ferramenta pode te dar muitas possibilidades, você não vai ficar pensando, vai roubar o meu emprego. Pelo contrário, você tem que pensar, vai me gerar novos empregos. Isso é maravilhoso. Exato! Aí vai gerar oportunidade. Não.
tem uma coisa que eu quero sempre que vocês compreendam. Tem algo que o ChatGPT, que nenhuma IA sabe. Ela não pode ser você. E ela não pode ser o seu negócio. Então, para mim, a grande revolução é um chat, ele não sabe nada sobre você, que se você não colocou ainda nele, né? E nem sobre o seu negócio. Então, isso precisa de pessoas. Isso vai precisar de criatividades. Então, as pessoas elas vão continuar sendo sempre necessárias. O que muda é a forma. A gente está num processo de revolução do trabalho, de revolução da criatividade, de revolução do pensamento e de revolução do ensino. E, para mim, é algo que tem que ser muito discutido. A gente precisa entender como que a gente quer que os novos negócios, que o trabalho seja feito e pensar em formatos diferentes para que a gente possa construir um mundo e um futuro ético, com governanças e com todos esses processos. Espera que, gente, agora eu vou dar uma aceleradinha para a gente poder chegar na atividade, senão hoje eu estou tão animada, porque eu acho que eu não vim na semana passada que eu estava doente, que também eu quero super abrir uma roda, uma conversa e um debate. Na semana que vem, eu vou propor uma aula diferente. E eu vou até propor agora. Eu quero trazer um convidado para a gente poder ter mais tempo. Eu vou mandar a atividade para que vocês possam fazer, vou deixar salva, mas eu vou abrir na semana que vem para a gente trazer debate. Eu acho que vocês já estão num nível um pouco mais madura de compreensão da IA, que a gente consiga trazer pessoas das áreas para a gente poder debater mais, falando sobre projetos, mercado de trabalho, falando sobre... E isso, quero que vocês sempre estejam muito intrínsecos, assim, a IA não veio para tirar o trabalho de ninguém. E do mesmo jeito que a internet, quando surgiu, não veio para tirar o trabalho de ninguém. Do mesmo jeito que quando surgiu a eletricidade, o rádio, a TV e todas as revoluções que a gente passou ao longo desses anos, onde as pessoas sempre pensavam, vai tirar o emprego, vai mudar tudo, não, sem condições. Mesmo quando a gente coloca leis trabalhistas, a gente até está tendo hoje um processo de revolução. Eu não vou entrar em méritos políticos, mas vou entrar agora nesse debate que a gente sempre faz de socioemocional. A gente está falando muito sobre a escala de trabalho, 6x1, e muita gente contra, muita gente a favor, muita gente falando que empresas vão quebrar, que as coisas não podem ser. Mas, gente, se a gente pegar um paralelo de histórico sobre direitos e tudo mais, sempre as pessoas sentem muito medo das mudanças. E no fim, tudo é adaptável. Do mesmo jeito, quando a gente foi trazendo direitos para os colaboradores, carteira de trabalho, férias, 13º, sempre falava, não vai conseguir, não tem como dar férias, que é absurdo, não tem como registrar, não tem como fazer isso. O mercado ele vai se adaptando. E é importante a gente também saber que a gente precisa ser pessoas adaptáveis. E para a gente ser adaptáveis, é importante a gente ser questionáveis. E para ser questionáveis, é importante a gente entender como processar essas informações. E é exatamente isso que eu quero passar sempre nas atividades. E quando a gente não tem essa capacidade, fica muito mais difícil da gente processar. Quando a gente só quer ir lá e apertar um botão. Então, se você quer ser treinada para apertar um botão, provavelmente o seu emprego vai estar em jogo. Porque essa tarefa repetitiva, ela vai exigir, ela vai poder ser feita por um robô, vai poder ser feito por um agente. Agora, quando você tem um pensamento crítico, quando você está ali pensando, encontrando falhas, desenvolvendo um processo mais profundo, isso faz mais diferença. Então, isso que muda. É isso que muda o seu jogo. É o seu pensamento. Não é a parte técnica, não é o operacional. O operacional facilmente vai ser substituível. Agora, pensamento crítico, não. Faz sentido para vocês, gente? Comenta no bate-papo para mim saber se vocês estão comigo,
se vocês estão pegando. Então, vamos aqui para a atividade. Eu fiz uma atividade muito simples, a gente não está criando agentes profundos, a gente só vai estar criando prompt para vocês poderem entender a base da estrutura. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Definir o objetivo do agente. Qual problema você quer que esse agente resolva no seu projeto? Projeto de moda sustentável. O agente pode ajudar a cliente a escolher peça ecológica. Aplicativo de fitness. O agente pode fornecer plano de exercícios personalizados. Entenderam? Pensar no objetivo. Isso é importante. Segundo passo, conhecer público-alvo. Entende? Porque tudo está muito conectado, porque vocês já conheceram o público-alvo lá em outras atividades. Quem que vai interagir? O que vai ser feito? Quais são os dados? Como que vocês vão ter que adaptar a linguagem? Terceiro passo, prompt eficaz. Vai precisar, como que vocês vão desenvolver? Como vocês vão colocar o comportamento? Estou colocando um exemplo no chat GPT aqui. Elaborando prompts eficazes. Lembrem da segunda aula. Seja específico, detalhe, papel, contexto, tarefa, defina tom e estilo, estabeleça os limites e a regra, o que o agente pode, o que ele não pode fazer. Então, vamos colocar um exemplo de um prompt mais aprofundado para vocês entenderem. Você é um agente virtual chamado EcoAmigo para o aplicativo Vida Verde, que promove sustentabilidade. Seu objetivo é ajudar os usuários a adotar hábitos ecológicos, oferecendo dicas sobre reciclagem, economia de energia e consumo consciente. Comunique-se de forma encorajadora e positiva, utilizando linguagem simples e acessíveis. Não faça julgamento ou use linguagem negativa. Se souber alguma resposta para a pergunta, incentive o usuário a explorar mais os recursos no aplicativo. Compreenderam? Aí a gente vai fazer o quê? Testar e refinar. Interaja com esse agente. Faça perguntas, veja como ele responde. Avalie as respostas. As respostas que ele está dando. É útil? Não é? Está certo? Não. Ajuste o prompt. Refinar é parte do processo. Refinamento contínuo, mais parte ainda. Coleta opinião. Atualize o prompt. Ajuste o comportamento. Integre. Aí a gente vai usar ali para integrar esse agente a um aplicativo ou um site. Mas a gente tem que começar pela base. E é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Eu coloquei alguns exemplos práticos de projetos para vocês poderem entender o objetivo e os prompts, para que vocês possam trabalhar no projeto de vocês. E a nossa atividade, ela é sobre isso. Então, vamos pegar o projeto e a gente vai fazer o que eu exemplifiquei em vários exemplos acima. Vocês vão criar o agente de vocês e definir o objetivo deles. Então, exemplo, auxiliar clientes a agendar consulta em uma clínica estética. Conhecer o público-alvo. Então, adultos específicos em cuidado com pele e bem-estar. E elaborar um prompt aprofundado. Você é um assistente virtual chamado Bela, para a clínica estética Beleza Pura. Seu objetivo é ajudar clientes a agendar consultas, fornecer informações sobre tratamentos disponíveis e responder perguntas frequentes. Comunique-se de forma acolhedora e profissional, transmitindo confiança e cuidado. Não forneça diagnósticos médicos e, se necessário, encaminhe o cliente para falar diretamente com um especialista. Vocês vão testar o agente no chat GPT, fazendo perguntas e respostas, refinar o prompt e anotar se funcionou bem e o que pode ser melhorado. Entendam, gente, que a gente só está trabalhando o processo de estruturação do prompt para a criação dos agentes. Vocês conseguiram compreender? Eu gostaria que vocês escrevessem para mim no chat se fez sentido e se vocês conseguiram captar o que vocês precisam fazer nessas atividades. Eu sei que cada atividade eu tenho aprofundado um pouquinho mais, eu tenho colocado um pouquinho mais, mas a gente está ciente de níveis.
A gente tem pessoas que estão já programando na turma, tem pessoas no nível básico. Então, se você está no nível básico, ela é possível. Se você já está no nível avançado, também é possível. Ela é baseada no nosso projeto. Sim, tudo que a gente está passando é baseado no projeto que você escolheu e que você está trabalhando ao longo das atividades. Ai, Monique, quero escolher outro projeto. Pode escolher? Pode, mas você vai precisar trazer mais contexto. Então, assim, entenda que a gente já trabalhou um contexto de persona, a gente já trabalhou um contexto de várias coisas ao longo desse trabalho que a gente está construindo e que fica muito mais fácil você já pegar o que você está trabalhando. Até para chegar no final, quando você me apresentar esse projeto, ele vai ser mais completo. Ficou claro, então, para todo mundo? Dê joinha. Espera aí, Lisandra. Não entendi. Como ela é feita? Como é feita? Lisandra, você pode me explicar melhor a sua pergunta? Se você quiser abrir o áudio. A Nelissa também depois levantou a mão. Então, Monique, bom dia. Bom dia. Desculpa, eu não entendi a atividade, porque assim, eu sou nova, tenho que explicar minha situação, né? Senão nem você também vai compreender. Eu sou nova com a IA, sou um bebezinho, estou engatinhando agora na IA. Então, toda atividade que eu faço em relação a ela, entendeu? Que eu fiz até agora, eu fiz como se fosse assim, a última que eu fiz, foi como se fosse como é que eu vou te dizer? Um documento. A minha dúvida é essa. Vai ser feito como o quê? Um documento, um projeto? Como é que vai ser criada essa atividade para entrega? Sempre um documento. Você quer saber como você vai entregar? Você vai construir, pode escrever no PDF, você precisa escrever ela no Word, você não... Não, mas eu digo assim, ela é feita como se fosse assim um projeto, é isso? Como se eu estivesse desenvolvendo um projeto? Isso. Exato. Você fez atividade passada? Eu estou atrasada com a última, mas a antepenúltima eu fiz. Então, quando você construiu a antepenúltima, você criou o seu projeto, certo? Sim, criou sim. Um projeto. Esse projeto, você já vai trabalhar ele todas as aulas com esse projeto que você criou. Então, você criou ele na aula 4, você vai trabalhar a aula 5 com o seu projeto, e agora, na aula 6, você também vai trabalhar ele. E você vai criar um agente baseado no seu projeto. E como se fosse, uma continuação, né, Monique, das anteriores. Eu vou na mesma linha, então, né? Isso mesmo, isso mesmo. Entendi. Entendeu? Ok. E aqui na aula, por exemplo, vamos lá, vou voltar aqui para você entender. A gente já tem exemplos práticos de como você vai aplicar isso dentro do seu projeto. Então, aqui a gente tem todo o passo a passo, eu colocando aqui, de como você vai criar o prompt e de como você vai criar o agente no ChatGPT. Então, definir o objetivo. Qual é o problema que você quer que esse agente vai resolver? Essa é a pergunta. Certo. Tem um exemplo. Projeto de moda sustentável. Eu não sei qual é o seu projeto. Sei lá, supondo que seja. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar os clientes a escolherem peças ecológicas. Uhum. Entendi. Aí, o segundo passo. Qual que é o público-alvo? Quem vai interagir com a gente? Vão ser adolescentes específico em tecnologia, profissionais que buscam desenvolvimento pessoal. Qual que é o dado interessante? Adaptar a linguagem do público, que seja fácil, simples, direto. Terceiro passo, elaborar o prompt. É a instrução que a gente vai trazer para o ChatGPT. E aí, aqui, eu coloquei todo o refinamento.
Então, a gente vai fazer pergunta, vai interagir com a gente, vai avaliar as respostas, vai testar, ajustar o prompt, refinar esse contínuo. E tem um exemplo prático disso aplicado a um projeto. 2 exemplos. E aqui tem passo a passo. Então, você vai definir o objetivo, você vai colocar seu público, e aí você vai elaborar um prompt. Eu já dei um exemplo de como você pode fazer esse prompt criando um agente. E aí você vai testar esse agente, fazendo no chat GPT, fazendo perguntas e respostas, vai refinar o prompt e vai colocar isso num documento, falando para mim se ele funcionou, se não funcionou, o que pode ser melhorado. Entendeu? Tá bom, Monique, obrigada, viu? De nada. Já consegui compreender, sim. Obrigada. Ai, meu Deus, não esqueceram da surpresa. Gente, e é muito boa essa surpresa mesmo. Eu vou contar só uma parte dela, porque eu quero trazer outra parte na semana que vem. A gente vai encerrar as nossas aulas, né, em breve. Não em breve, mas logo, né? A gente tem algumas aulas para a gente poder fazer o encerramento dessa turma. E eu não queria... e eu sei que vocês estão ficando mais avançadas nisso. E eu tenho conversado com o meu sócio, que ele tem um curso mais aprofundado de IA, e a gente está criando uma comunidade de inteligência artificial com os melhores especialistas e trazendo especialistas do mundo inteiro. E ali onde a gente está testando ferramentas, a gente está testando tutoriais e coisas até mais aprofundadas do que a gente está vendo aqui. Mas para que a gente possa fazer essa comunidade mais profunda, a gente precisava que vocês tivessem essa base, né? E no final desse processo, eu quero trazer vocês para a comunidade, porque eu não quero que vocês deixem de estudar, eu não quero que vocês deixem de desenvolver, e eu estou pensando num formato, em como que eu consigo fazer com que vocês venham aprofundar esses estudos e realmente se tornar especialistas, né, em inteligência artificial. E com grandes mestres, assim, para quem está acompanhando o mercado brasileiro e vendo, e para quem está se aprofundando de verdade, a gente ainda sente, é um mercado muito recente, e a gente ainda sente muita necessidade, assim, de ter espaços e comunidades onde a gente consiga trazer esses estudos. Então, a minha surpresa, que é uma parte da surpresa, mas eu quero trazer essa outra parte para vocês, é convidando, né, vocês, pensando nesse formato, para que vocês venham, para que vocês continuem, para que vocês se especializem, para que a gente consiga conectar vocês com oportunidades de trabalho dentro dessa plataforma, porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele está buscando, a gente, inclusive, está buscando e está estruturando esse passo a passo para a gente poder desenvolver. Então, assim, eu estou bem feliz com esse processo e eu me sinto muito feliz também de estar com vocês e de ver, assim, uma turma tão dedicada de verdade, assim, vocês estão muito dedicadas, estão entendendo o processo, estão pensando além. Quando a gente começou a pensar nesse processo de estudar inteligência artificial e ir além da ferramenta, porque eu vejo que quem está só aprendendo ChatGPT, não tô diminuindo aprender ChatGPT, aprender ferramentas de IA, mas a gente não trazer uma compreensão do que é a potencialidade que a gente pode trazer de inteligência artificial para mudar, para revolucionar, para construir projetos, ela é bem muito maior, é muito mais profundo. E trazer esses estudos de maneira mais profunda é o que a gente quer. E é networking,
processos mais complexos para vocês conseguirem trabalhar implantações em projetos, tutoriais. Letícia está aqui na turma, ela tem feito estudos mais aprofundados junto ao Pedro para trazer para nós. A gente vai abrir agora uma turma de arquitetos de IA. E aí vocês vão realmente, assim, na turma, quem participar, quem tiver a oportunidade de participar da certificação, vai ver o que é se aprofundar mesmo nos assuntos e o mundo que se abre quando a gente começa a se aprofundar em inteligência artificial. E aqui o que eu quero trazer para vocês é essa base do pensamento crítico, base de construção do projeto, base de argumentação, porque é tantas opções e tantas possibilidades que a gente fica com a cabeça cheia. E aí, na hora da execução, a gente está com a cabeça tão cheia que a gente não tem racionalidade de colocar o projeto para rodar, de fazer com que aquela ideia seja funcional, seja entregue. Então, eu quero que vocês tragam esse pensamento e que você para a execução de ferramentas, para a execução de desafios complexos, de problemas que podem ser solucionados e desenvolvidos. Então, estou muito feliz de estar com vocês, estou muito feliz com essa turma. E, gente, o que eu puder trazer de benefícios para vocês, eu quero trazer, eu quero que a gente construa junto, e eu quero que vocês estejam comigo, mergulhando, aprofundando. Esse grupo, ele é incrível, tem sido, assim, para mim, um grande... Toda aula eu falo, mas é uma verdade, porque é um projeto social que a gente faz dentro da empresa, mas é um projeto que edifica, assim, que você vê a aprendizagem, o nível, o quanto vocês estão evoluindo, o crescimento, o salto que vocês estão tendo nas aulas. Isso me deixa muito, mas muito feliz e faz eu querer lutar cada vez mais para trazer vocês junto, para a gente poder trazer esse salto juntos. Assim, eu tenho um amor e um carinho por cada uma de vocês. E não deixem, sabe? Não deixem as desculpas tomarem conta, não deixem de fazer as atividades. Pode, às vezes, parecer não fazer tanto sentido, mas vocês vão entenderem o quanto isso vai ajudar na vida de vocês, na carreira de vocês, em projetos, quem empreende, quem não empreende, quem está trabalhando, quem quer se colocar no mercado de trabalho e ter um portfólio. Faça, gente, porque isso vai ser um diferencial, assim, de verdade, ser um diferencial na vida, na carreira, e poder trazer, assim. A gente está criando um projeto que é uma certificação de arquitetos de IA, e dentro dessa certificação é uma certificação muito mais profunda, de construção de projetos muito mais profundos, e que esses projetos que vocês desenvolverem, além das 2 certificações internacionais, vocês podem também apresentar para uma bancada de investidores os projetos, mas que esse que a gente está fazendo aqui seja uma base, sabe? Uma base de iniciação. E que a comunidade, que vocês, quem tiver a oportunidade de entrar, e eu quero que todas vocês entrem, que vocês possam estar construindo com a gente, né? Tutoriais, trocando ideias, falando e desenvolvendo. A Letícia está falando que a certificação está linda, porque realmente está linda, é um processo muito aprofundado e muito bonito, e feita com muita dedicação, e eu fico muito feliz de ter uma aluna aqui trabalhando tão profundamente e tão dedicada nessa comunidade, ter a chance de vagas também. Sim, a gente está modelando esse processo da comunidade, modelando o processo da certificação também, mas eu quero todas vocês comigo, e eu vou soltando aos poucos as novidades, porque eu quero vocês motivadas, eu quero vocês fazendo as atividades, eu quero vocês construindo, e eu não quero que as desculpas tomem conta. Eu sei que a rotina de cada uma é puxada, que todo mundo aqui tem filho, família, desafios, eu também tenho, e
É um desafio sempre vir nas aulas e fazer, mas a gente precisa fazer. E muitas vezes, quando a gente se coloca na prática e na ação, as coisas começam a acontecer e funcionar. Então, meninas, contem comigo, façam as atividades, perguntem no grupo se tiverem alguma dúvida. E eu fico muito feliz de receber assim tantos feedbacks positivos de vocês, tantos elogios. E é tão gratificante, é tão bom, né? E é fazer isso porque é feito com muito amor, assim, eu faço com muito amor e com muito carinho para que a gente possa construir algo lindo juntos. E eu tenho certeza que dessa turma vão surgir grandes projetos, grandes profissionais já estão aqui e grandes coisas. Então, é isso que eu desejo, assim, quero construir isso com vocês e quero trazer o máximo de pessoas para perto sempre. Contem comigo, um beijo, que vocês tenham uma boa semana, aguardo os projetos, comentem no grupo, compartilhem, incentivem as pessoas no grupo a fazerem as aulas, a desenvolverem os projetos, porque isso faz muita diferença, isso pode mudar a vida de muitas pessoas, gente. Um beijo. Até semana que vem, meus amores. Tchau, tchau.